Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nessa nossa caminhada no tempo da Páscoa, chegamos hoje a uma celebração muito especial, que é a festa solene da Ascensão do Senhor. Uma festa transferida de quinta-feira passada para o domingo. Em alguns lugares do mundo, continua celebrando a Ascensão do Senhor na quinta-feira passada. E nesse final de semana celebrar-se-ia, ou em alguns lugares se celebra também, o 7º domingo da Páscoa. No Brasil, a Ascensão do Senhor é transferida para o domingo, como nós celebramos, portanto, nesse final de semana. Porém, nesse final de semana, nós temos muitos acontecimentos também que marcam, além da Ascensão do Senhor. Em alguns lugares, locais onde se celebra a solenidade, nós temos também a memória de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Lembramos com muito carinho, nós também tínhamos a preocupação dessa revelação particular que nos chama a conversão, a mudança de vida e a pregação do Evangelho. E também esse dia da Ascensão do Senhor, que seria o 7º domingo do tempo pascal, nós temos o Dia Mundial das Comunicações. Esse é o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais. São 52 anos desse Dia Mundial das Comunicações Sociais e o Papa Francisco colocou um tema muito atual para reflexão. Ele foi escolhido já na Festa dos Arcanjos, o ano passado, em setembro. Foi o texto escrito e publicado no dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, lembrando um pouco o jornalista, e é comemorado nesse domingo da Ascensão do Senhor, ou também na semana que antecede, com as semanas de comunicação, ou então na semana seguinte, lembrando do tema, justamente das comunicações sociais. Além, evidentemente, de estarmos dentro da novena de Pentecostes, uma semana de Pentecostes também, e além disso, no Brasil também a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, são tantos acontecimentos e esperamos que os que fazem a semana de oração pela unidade dos cristãos possam estar cada vez mais rezando para que nós possamos dar testemunho da nossa comunhão, da nossa unidade, na oração pela unidade entre nós. Ao mesmo tempo, aqueles que rezam a novena ou semana de Pentecostes, abertos à ação do Espírito Santo, para que no sábado seguinte, sábado que vem, possamos ter justamente a grande vigília de Pentecostes e, ao mesmo tempo, ou antes ou depois do dia de hoje, quem se celebra ou reflete sobre o Dia Mundial das Comunicações. Apenas para como ilustração, nós temos o tema A Verdade vos tornará livres, lembrando João 8,32, o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E, ao mesmo tempo, lembramos do fake news e o jornalismo de paz. Lembra o tema do Papa. Ele diz assim: se orgulhosamente seguir esse egoísmo, o homem pode usar de modo distorcido a própria faculdade de comunicar, como o atestam já nos primórdios os episódios bíblicos dos irmãos Caim e Abel e da Torre de Babel. Sintoma típico de tal distorção é a alteração da verdade, tanto no plano individual como no coletivo. Se, pelo contrário, se mantiver fiel ao projeto de Deus, a comunicação torna-se lugar para exprimir a própria responsabilidade na busca da verdade e da construção do bem. Hoje, no contexto de uma comunicação cada vez mais rápida, dentro do sistema digital, assistimos ao fenômeno das notícias falsas, as chamadas fake news. Isto é, convida-nos a refletir, sugerindo-me em dedicar esta mensagem, diz o Papa, ao tema da verdade, como, aliás, jamais vezes o fizeram os meus predecessores. Não é? Aí ele vai falar sobre o que é de falso nas notícias falsas, vai lembrar como podemos reconhecê-las. Não é? Ele fala que as fake news se tornaram virais frequentemente, ou seja, propagam-se com grande rapidez, de forma dificilmente controlável, não tanto pela lógica de partilha que caracteriza os meios de comunicação,
como, sobretudo, pelo fascínio que detém sobre a avidez insaciável que facilmente se acende no ser humano. Depois, ele vai falar sobre a verdade que vos tornará livres, né, o tema do Papa, e fala que a paz é a verdadeira notícia. E fala que o melhor antídoto contra as falsidades não são as estratégias, mas pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e, através da fadiga de um diálogo sincero, deixam emergir a verdade. Pessoas que, atraídas pelo bem, se mostram responsáveis no uso da linguagem, né? E depois o Papa termina a sua mensagem com uma oração, né, fazendo um pouquinho, imitando São Francisco de Assis, porém com outros textos, né? Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz, fazendo-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão, tornar-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos, ajudar-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança, fazer que as nossas palavras sejam sementes do bem para o mundo. Onde houver rumor, fazer que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazer que inspiremos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazer que levemos clareza. Onde houver exclusão, fazer que levemos partilha. Onde houver sensacionalismo, fazer que usemos sobriedade. Onde houver superficialidade, fazer que ponhamos interrogativos verdadeiros. Onde houver preconceitos, fazer que despertemos confiança. Onde houver agressividade, fazer que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazer que levemos a verdade. São palavras do Papa Francisco para esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, que eu convido a todos para ler, seja acessando o site do Vaticano, vaticanews.va. Lá terá o texto justamente dessa mensagem do Santo Padre, que é muito atual para nós hoje e que nós somos meio de tantas situações que vivemos hoje, tantas falsidades, viralizar tantas dificuldades e, ao mesmo tempo, tantas agressividades. E nós vemos qual que é o nosso papel enquanto cristãos nesse mundo tão viral das questões das notícias falsas. Também lembramos que hoje, na tradição brasileira, nós comemoramos o Dia das Mães. Dia das Mães, onde agradecemos pela maternidade de tantas mulheres que souberam abrir-se à vida, ou aquelas que adotaram filhos, né, souberam acolher a criança no seu coração. E recordamos das nossas mães falecidas também. Que no dia de hoje nós possamos, junto à Mãe Maria, que celebramos hoje também, recordamos hoje com o título de Fátima, cada vez mais pedir ao Senhor para que abençoe todas as mães e para que todas as mulheres, né, que têm essa maternidade e algumas maternidade espiritual também, de gerar filhos pela palavra, pelo exemplo, pela oração, possa cada vez mais estar muito presente em nossa sociedade que tanto necessita dessa maternidade, dessa experiência da mulher enquanto aquela chamada a gerar vida em todas as maneiras, todas as formas, e nessa vocação que é única da mulher e que nós celebramos e comemoramos hoje como o Dia das Mães. Portanto, meus irmãos e irmãs, são muitas celebrações e muitas memórias que fazemos hoje, mas a igreja celebra liturgicamente a ascensão do Senhor. Jesus que sobe aos céus e nos envia para continuar sua missão de evangelizar, enquanto Ele está presente no meio de nós, pela ação do Espírito Santo, mas está também sentado à direita do Pai. Esse é o grande mistério que nós celebramos hoje, aquele que viveu no meio de nós, morreu, mas ressuscitou, está vivo no meio de nós, está sentado à direita do Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos na nossa profissão de fé. E, ao mesmo tempo, nos deixa a igreja, nós, quanto igreja, para continuarmos a missão nesse mundo. São tantos assuntos nesse final de semana e nessa preparação, nessa novena ou semana de Pentecostes e também na semana de oração pela unidade dos cristãos que nós somos chamados a viver. Que Deus nos ajude e nos ilumine para sermos cada vez mais evangelizadores, como bem é a conotação desse domingo da Ascensão do Senhor. A liturgia desse domingo
Nós temos os Atos dos Apóstolos, que é a origem, justamente onde o Senhor vai colocar todo esse resumo. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos. E aí ele se mostrou vivo, fala para esperar a vinda do Espírito Santo, João batizou com água, serão batizados pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo fala de que não vos cabe saber os tempos e os momentos, já que os discípulos não estavam entendendo bem o que significava aquele momento ali. Foi levado aos céus à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. E os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá da mesmo modo como vi subir para o céu. E no evangelho desse domingo, de Marcos 16, justamente Jesus, pouco antes de subir aos céus, se manifesta aos 11 dizendo: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí fala dos sinais que acompanharão aqueles que crerem, sinais de vencer realmente toda a morte pelo bem, todos os venenos pela verdade. Não é? E depois de falar com os discípulos, Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Isso nos ajudava e confirmava a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. E como segunda leitura, meus irmãos e irmãs, nós temos duas possibilidades na liturgia. Temos Efésios 1:17 ou Efésios 4:1-13. São duas opções que se tem na liturgia deste domingo da Ascensão. Não é? Mas, no fundo, justamente fala dessa esperança, essa confiança daquele que morreu, ressuscitou e está no meio de nós, está vivo, também à direita do Pai. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo inteiro e futuro. Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, o que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. Isso está em Efésios 1. Não é? E em Efésios 4, tem outra opção, fala de um só Senhor, um só batismo, e ao mesmo tempo cada um de nós recebeu a graça e tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. E diz assim, o que significa isso? Senão que ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu ao mais alto de todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele que instituiu alguns como profetas, outros como apóstolos, outros como evangelistas, como pastores e mestres. É a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, desse domingo da Ascensão, mas também domingo com tantas comemorações que nós temos nesse final de semana. Que nós não percamos de vista essa missão. O Senhor está presente no meio de nós, Ele sobe aos céus, não para se afastar de nós, mas à direita do Pai nós temos já a nossa humanidade glorificada em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo a missão que Ele nos deixa, pela ação do Espírito Santo que nos dará, que nós celebraremos no próximo final de semana, é uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de aberta ação do Espírito Santo, continuarmos anunciando, proclamando a todos a boa notícia, a salvação. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Também pelos meios de comunicação, com a verdade e não com as falsidades. Não com violência, mas na paz. Ao mesmo tempo, levando as mães a serem aquelas também presentes que levam a paz e anúncio de Jesus Cristo às pessoas. E olhando justamente para a comunicação, para a maternidade, possamos pedir também ao Senhor para que Maria, já de Fátima, se interceda por todos nós, por toda a nossa caminhada como igreja e que possamos viver intensamente a unidade entre os cristãos e estamos abertos à ação do Espírito Santo, como também Maria esteve. Que Deus abençoe,
proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.